Olá, amigos, domingo, dia 3 de março, chegamos aí na leitura 887, leitura aí do guia do estudo da Palavra de Deus. Estamos aí na lição número 10 e o título desse primeiro trimestre do ano está falando, estamos discorrendo aí sobre o livro dos Salmos. E o título de hoje, a incansável fidelidade de Deus. Graças às infinitas misericórdias de Deus que nós não somos consumidos. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Começamos aí com a questão número 1, leitura aí do Salmo 78. Hoje a base da lição está no Salmo 78 e Mateus capítulo 13, verso 34 e verso 35. Questão número 1, leitura do Salmo 78. Quais 3 épocas históricas principais são destacadas nesse salmo? E que lições recorrentes Asaf tira de cada período? Ou seja, que lições ou que lição se tira aí de cada período? Qual é a mesma lição que se tira desses períodos diferentes? Bom, os períodos são o Êxodo, o estabelecimento em Canaã e o estabelecimento de Davi como líder de Israel. E a lição é que é sábio não se voltar para Deus. As revisões do passado de Israel destacam a fidelidade de Davi e a infidelidade do povo. Elas também servem para ensinar as novas gerações a não repetir os erros de seus antepassados, mas a confiar em Deus e permanecerem fiéis à sua aliança. O salmista usa a história como uma parábola, o que significa que o povo deve ponderar sobre a mensagem do salmo e procurar o significado dela. É uma descrição profética do método de Jesus de ensinar por parábolas, Aí a citação de Mateus capítulo 13, verso 34 e verso 35. O salmo também reflete sobre o Êxodo, a resposta acima, está no verso 9 ao 54, sobre o assentamento em Canaã, dos versos 55 e 64, e a época de Davi, versos 65 ao 72, do Salmo 78. Demonstra os atos gloriosos do Senhor e as consequências da quebra da aliança. E a história de Israel relata muitas formas de deslealdade do povo de Deus, especialmente sua idolatria. No entanto, falando sobre idolatria, aonde se fala, está lá nos mandamentos a respeito da adoração à imagem. Hoje há mais idolatria a pessoas do que propriamente por imagens. É só nós meditarmos um pouquinho. Tem gente que idolatra a casa, tem gente que idolatra o carro, tem gente que idolatra um pregador, tem gente que idolatra um cantor, tem gente que se auto-idolatra, que faz culto ao próprio corpo. Então nós precisamos estar vigilantes, amados. Vigilantes. Não é pecado ter casa boa, carro bom, não é pecado fazer um exercício para ter uma saúde perfeita. Nada disso é pecado. Os excessos nos levam a isso. No entanto, o salmista enfatizou a raiz da infidelidade de Israel. Eles esqueceram de que Deus havia feito por eles, não confiaram nele, colocaram-no à prova, se rebelaram contra ele e falharam em guardar sua lei, sua aliança e seus testemunhos. Ao enfatizar essas formas específicas de deslealdade, o salmista sugere que a rejeição de Israel na história resultou em um pecado central, a saber, o fracasso do povo em confiar no Senhor. Ficamos perplexos com a teimosia, a cegueira do povo, em contraste com a paciência e a graça do Senhor. Como as novas gerações demoraram tanto a aprender. Como? Isso se segue até hoje, infelizmente, Infelizmente, antes de criticarmos as gerações passadas, devemos pensar em nós mesmos. Não costumamos também nos esquecer das maravilhas que Deus já realizou e negligenciar suas exigências da aliança? Não encoraja as pessoas a confiar em suas próprias ações, mas mostra a futilidade da vontade humana, a menos que esteja fundamentada na constante consciência da fidelidade de Deus e na aceitação de sua graça. As batalhas mal sucedidas do povo de Deus
elucidam a lição do Salmo de que os esforços humanos separados da fidelidade de Deus estão condenadas ao fracasso, fadada ao fracasso, né? Nós precisamos estar ligados em Deus, nossos planos precisam estar estabelecidos em Deus, ou melhor dizendo, os planos de Deus precisam estar estabelecidos em nós. Questão do rodapé: que lições você aprendeu ou deveria ter aprendido com seus erros do passado? Bom, que nossas próprias leis, né, nossas próprias decisões nos conduzem ao fracasso, que o estabelecimento da vitória está em Deus e através de Deus, né? Que nós realmente possamos ter essa consciência, como citei na lição de ontem, né? Os erros do passado não nos dão legalidade para nós também errarmos. Porque os grandes homens de Deus, os grandes profetas erraram, então quem sou eu, né? Tão pequeno que sou, então errar, tá tudo certo. Não. A ideia não é essa. A ideia de Deus ter permitido a descrição do fracasso é para que nós não venhamos tropeçar e sofrer as consequências dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados, assim como eles sofreram no passado. Deus é tão amoroso que deixa essas lições negativas, entre aspas, porque são positivas para nós, para que nós venhamos andar mais rápido, né? Que nós possamos andar mais rápidos, né? Nós andamos, os nossos filhos correm, nossos netos voam, mas nós precisamos estar ligados em Deus para que isso aconteça. Nós precisamos ser discipuladores assíduos dos nossos filhos em casa, né? A Bíblia fala lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Essas coisas que hoje te ordeno, né? Guardar os mandamentos de Deus, tu as inculcarás no coração dos seus filhos, né? Algumas traduções falam ensinarás aos seus filhos, mas inculcar, você já ouviu, né? Meu Deus, esse inculcou na cabeça e não tem quem tire. Essa é a ideia, inculcar a palavra de Deus na cabeça dos nossos filhos, para que quando eles tiverem suas famílias formadas, eles não passem por situações e não tropecem nas mesmas pedras que nós tropeçamos, mas que eles andem muito mais rápido. O propósito dos pais é que os filhos sejam melhores do que os pais. Esse é o propósito da nossa casa, que nossos filhos sejam melhor do que nós, muito melhor do que nós, e para que nossos netos sejam melhor do que os nossos filhos. Mas para isso nós temos que discipulá-lo todos os dias, né? E não começar a fazer concessões com algumas coisinhas. Isso não dá nada. Nós chegamos um momento, amados, da nossa vida, que não é nós só rejeitarmos aquilo que é ilícito, mas é também nós rejeitarmos algumas coisas que são lícitas, né? Por exemplo, essa semana, um dos meus filhos falou assim: pai, você não é dono da ótica? Então por que você não fica em casa? Não chama a mãe, liga o ar-condicionado, deita e descansa um pouquinho. Digo: filho, escuta a lição que eu vou passar para ti agora, nunca mais esqueça disso. O pai pode fazer isso, convidar a mãe, ligar o ar-condicionado e dar uma deitada e descansar agora à tarde? O pai pode. Agora eu vou perguntar uma coisa para ti: o pai deve fazer? Não devo fazer. Então tem coisas que nós podemos fazer, mas nós não devemos fazer. Amém, amados? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua palavra, Senhor, que é um guia para as nossas vidas, Pai. Dai-nos sabedoria e entendimento dela, para que nós possamos, meu Deus, torná-la viva em nosso ser, que nós possamos usufruir dos Teus conselhos e conseguirmos transmitir com êxito, Senhor, para os nossos filhos e os nossos filhos para os seus filhos. Que a Tua graça e a Tua misericórdia se estabeleça, a Tua sabedoria se estabeleça em nós e através de nós. Que essa pessoa que está do outro lado, Senhor, ouvindo essa palavra, possa ser tocada pela Tua graça, pela ação do Teu Espírito Santo, que ela possa ser reavivada em Ti, Senhor, que possa sentir uma paz que excede todo o entendimento, meu Deus, e que brote uma vontade imensa de Te buscar e de mergulhar mais profundamente em Ti. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos, e lembrem-se, curtam e compartilhem esse canal. Tem gente que precisa dessa mensagem.